Glória a Deus. Bom dia a todos, que Deus continue abençoando a todos os irmãos, amigos. Eu sou o pastor Antônio Martins, aqui da cidade de Várzea da Palma, Minas Gerais, e sou pastor da Igreja Batista da Restauração, e sou pastor há 30 anos, pela misericórdia de Deus, e não poderia ficar de fora desse evento, desse passo que o STF deu em direção aos evangélicos. Quando atinge um evangélico, atinge todos. O Alexandre de Moraes não está procurando prender o pastor Silas Malafaia. Ele está querendo prender todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. E por isso que eu venho me manifestar. Eu sou o pastor Antônio Martins, E meu pai, há muito tempo atrás, nos anos 64, por aí, lutou contra a entrada da ditadura no Brasil, contra o comunismo. E hoje eu, com 64 anos, estou vendo isso e reparando a luta que meu pai teve em 64, A luta que meu pai teve para que o Brasil não fosse tomado pelos comunistas. Então, agora nós estamos vendo de maneira sorrateira, de maneira assim, light, de maneira assim a enganar o povo. A Constituição, ela já foi rasgada, ela já não existe mais. A democracia está por um fio, a direita está gritando, pulando, e alguns da esquerda ainda acham que o governo está ótimo e que verdadeiramente o problema é Bolsonaro. Mas agora, com a tentativa de prisão do pastor Silas, a gente entende que o problema não é Bolsonaro. A gente entende que o comunismo está querendo realmente tomar posse do Brasil. Que o socialismo falso, aquele socialismo de dividir tudo para os pobres e todo mundo ficar de boa, é mentira. Geralmente, quem fica rico, quem fica bilionário, são os cabeças do socialismo. São os comunistas, aqueles que são cabeça. Em Cuba, a família de Fidel Castro está bem, mas os outros sofrem e gemem. É aqui do Brasil, em qualquer lugar, de Nicarágua, Coreia do Norte, qualquer lugar que entra o autoritarismo, acabou a alegria, acabou a liberdade e acabou as condições de você sonhar em ser próspero no seu país. Então, é só perseguição, guerra, luta, dificuldade e as pessoas tentando fugir do país. É só isso que resta. Agora nós viemos de encontro, eu como pastor há 30 anos, como fui pequeno jornaleiro, nos anos 72, 73, eu era criança, vendia jornal no centro de Belo Horizonte, sou mineiro da Gema. Então, eu já vendi estado de Minas no ano de 72, 73, ali na casa do pequeno jornaleiro em Belo Horizonte. Eu era internado ali naquele orfanato. E eu, com 11 anos, eu já vendia jornal, vendia manchete, vendia o Cruzeiro, que eram as revistas da época. E vendia também o Diário da Tarde, o Jornal de Minas, o Estado de Minas. E eu era criança quando eu acompanhava as notícias. E nós conseguimos ver o crescimento do Brasil. Não está aquilo que a gente sonhou. Mas eu lembro do salário mínimo para aposentados rural, era meio salário mínimo. Meu pai recebia meio salário mínimo. Depois passou o aposentado rural passar a receber um salário mínimo. Só que o salário continua achatado. As coisas não é do jeito que a gente sonha. Mas ainda há liberdade. Se tivéssemos perdido para os comunistas em 64, certamente
o Brasil hoje seria pior do que uma Nicarágua, pior do que uma Cuba, muito pior, porque os países que conseguiram vencer a democracia e colocar o autoritarismo do comunismo e socialismo são uma derrota. Todos que moram nesse país são uma derrota, né? Quem mora em Cuba, por exemplo, lá não pode ter igreja, tem que ter casa-culto. E essas casas-culto tem que ser tudo escondido, as reuniões não podem fazer muito barulho, e as coisas são muito complicadas em Cuba para evangelizar. E nós vemos também a miséria, a necessidade, um papel higiênico para cada família por mês, um frango por mês que as pessoas podem comprar, tudo é limitado pelo governo. É um horror, a vida é um horror. E Lula fala que é uma bênção, que é maravilhoso, que a vida de Cuba, mas claro, porque quando ele vai para Cuba, ele fica no meio dos reis de Cuba, daqueles que tomaram Cuba, que apossaram de Cuba. Ele não vai para a zona rural ver os necessitados. Então, nós vemos que é desse jeito. Só que agora eu estou me manifestando não só por causa de o Brasil estar entrando numa ditadura. O STF conseguiu implantar uma ditadura e pisando na democracia e acabando com a lei da Constituição. Eu quero chamar a atenção de você por que o pastor Silas Malafaia começou a ser perseguido pelo Alexandre de Moraes e os 8 do STF que trabalham por Lula. Por quê? Simplesmente porque toda reunião de massa, com mais de 2 milhões de pessoas, pastor Silas fazia questão de falar que o Alexandre de Moraes estava atropelando a Constituição Federal. E ele estava mentindo? Claro que não. Todos os advogados sabem disso. Todos sabem disso, a OAB sabe disso, todos os advogados sabem disso, que o Alexandre de Moraes atropelou a Constituição Federal. Aqueles que ele aponta, ele prende. Ele tinha condições de prender Daniel Silveira? De maneira nenhuma. Por quê? Porque Daniel Silveira, ele tinha imunidade parlamentar e ele poderia falar o que ele quisesse. Pelo que ele falasse, ele não podia ser preso, mas por uma briga particular entre ele e Moraes, Moraes usou a Justiça Federal, a toga, o poder dos nossos impostos para escravizar Daniel Silveira. Isso foi justiça? Não, isso foi covardia. Ele usou a mão pesada do Estado contra uma pessoa que é inimigo pessoal dele. É o que ele está fazendo com o Bolsonaro. Só que agora ele está atingindo os evangélicos. Então, por ele estar atingindo os evangélicos, eu não vou ser covarde para ficar escondido numa caverna. Não, eu não tenho grande rebanho. Mas eu sou um homem e com 64 anos eu faço questão de manifestar, mesmo porque ser preso por Alexandre de Moraes não é uma vergonha, é uma honra, porque o governo brasileiro terá que ressarcir a cada um de 8 de janeiro, porque são inocentes. Terão que ressarcir quando acabar essa novela, quando esse circo desmontar, todos vão ser ressarcidos. E quem vai pagar somos nós com os impostos. Porque foi todos vituperados, caçados, ilegalmente presos. E todos os advogados sabem disso, né? E não só os advogados nacionais, como internacionais. Porque agora o mundo sabe a situação do Brasil. Só que eu não estou aqui gravando esse vídeo para poder querer defender 200 milhões de brasileiros, que eu sei que cada um sabe onde o seu calo dói. Mas eu estou aqui para defender o Evangelho. Eu estou aqui para dizer que o pastor Silas Malafaia, ele tem que ser respeitado, principalmente por uma pessoa corrupta, principalmente por uma pessoa ladrão, principalmente por uma pessoa que não teme a Deus. Ele tem que ser respeitado. Porque ele é homem de verdade, ele anda na verdade. Ele não é uma pessoa que anda
falando palavrão, incentivando a distribuição de drogas. Não, ele trabalha contra, tentando tirar as pessoas da adição de droga, não tentando influenciar as pessoas a usar droga. Ele é do bem e não do mal. Então ele precisa ser respeitado. E a igreja brasileira precisa acordar para que amanhã não seja dominado por meia dúzia de pessoas que não conhecem a Deus, que a Bíblia chama de ímpios. Para que você não seja dominado por meia dúzia de ímpios, você tem que se levantar. Ah, pastor, mas eu estou orando. Tá bom, mas agora está na hora de agir. Como Deus disse para Moisés ao lado do Mar Vermelho. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Existe um momento de orar, existe um momento de agir. Agora não está mais na hora de orar. Agora está na hora de levantar e mostrar de que lado você está. De que lado você está? Ah, eu estou do meu lado, eu vou cuidar da minha vida, tá certo. Então o comunismo vai entrar e vai roubar a sua fé. O comunismo vai entrar e vai roubar a sua liberdade de anunciar o nome de Jesus. O comunismo vai entrar e vai tirar suas finanças. Vai tirar aquilo que você vai construir para os seus filhos. O comunismo vai entrar e vai fazer do futuro dos seus filhos e netos um horror, um pesadelo para amanhã. Mas não é porque Deus quer, não é porque Deus não escolhe covardes. Deus nunca gostou de covardes. Quando Gideão estava malhando trigo, todos estavam escondidos dos midianitas, mas Gideão estava lá colhendo o seu trigo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, segundo a Bíblia, o que está fazendo aí, varão valoroso? Olha, por que Deus chamou aquele homem de valoroso? É porque os covardes são aqueles que mocam, aqueles que se escondem, aqueles que temem a sua própria vida. Mas aqueles que se levantam para se expor em nome de Deus, em nome do cristianismo, em nome da sua fé, são chamados de gigantes. E ali Deus deu grande vitória a Gideão. Vendo outra parte, nós vemos como se acovardava o exército de Saul. Quando Davi veio trazer comida para os seus irmãos no campo de batalha, viu aquele gigante gritando que todo o povo de Israel era covarde. Então Davi, com apenas 16 para 17 anos, se levantou e disse, o que está falando aquele incircunciso? O que é que ele está desafiando ao Deus de Israel? Porque, irmãos, quando um diabo desafia o povo de Deus, está desafiando o próprio Deus. Então Davi levantou e disse, vou descer lá e vou entregar a carne desse circunciso aos corvos, e a cabeça dele eu vou trazer para mostrar que há um Deus em Israel. E isso aconteceu. Nós vemos também outra passagem bíblica onde a pessoa de coragem se levanta e Deus é com aqueles de coragem. Na época que o rei Acabe, sendo um judeu, um hebreu, um israelita, ele teve o erro de casar com uma mulher deturpada, enlouquecida por ídolos, né? E era uma pessoa que encheu Israel de ídolos, a idolatria encheu-se Israel, e foi se corrompendo o povo de Israel. Então Deus, mais do que depressa, caçou alguém ali que pudesse mudar situações, porque Deus usa, Deus é espírito, ele precisa de homens para usar, que esteja na brecha. E Deus caçou ali e não achou. Então Deus foi lá nas montanhas e buscou um homem que se chama Elias. Elias estava escondido nas cavernas. Ele morava nas cavernas, ele era um eremita, ficava nas cavernas. E Deus foi lá e tirou ele da caverna e disse, venha e resolve esse problema. E Elias veio e resolveu o problema, tirando assim os profetas de Baal, anulando a autoridade de Jezabel e colocando Acabe numa situação que ele teve que ver o erro dele no dia que foi morto os 450 profetas de Baal. Então nós vemos ali que Deus estava com Elias. O nosso Deus é um Deus, a Bíblia chama ele
de Senhor dos Exércitos. Deus, ele permitiu que Nero Diocleciano jogava muito cristão na arena, em Roma, no Coliseu, para ser comido pelos leões. Deus permitiu isso. Mas por que, pastor? Ele permitiu porque ali estava nascendo uma igreja de sangue. O sangue da nova eterna aliança. Não foi só o sangue de Jesus, mas o sangue dos apóstolos, o sangue daqueles primeiros cristãos. E eles tiveram condições. Antes de entrar na arena, o capitão da guarda perguntava: aqueles que negaram o nome de Cristo, de Jesus, aqueles que negaram o nome do Messias de Israel, pode sair da fila, não precisa entrar na arena. Mas eles fizeram questão de enfrentar os leões, eles fizeram questões de enfrentar os cães famintos do mato, eles fizeram questões de enfrentar a cruz, de virar fogueira, né? Eles de serem crucificados, flechados. Eles fizeram questão de escolher desencarnar em nome do Senhor, porque aquela igreja primitiva, Nero e Diocleciano, os grandes imperadores, estavam achando que estava destruindo a igreja, e foi na época que a igreja mais cresceu, porque o sangue dos cristãos até hoje clama e fez a igreja tomar uma força mundial. Hoje a igreja evangélica ela é forte mundialmente. A igreja cristã ela é a mais forte, depois vem a muçulmana. Mas a igreja cristã é forte. O problema é que os muçulmanos, aqui nós temos 30% de brasileiros que são cristãos evangélicos. Bom, se fossem os muçulmanos, com certeza o STF não faria uma coisa dessa, porque ele sabe como agir fisicamente e com loucura, com bombas, com tudo que tiver direito. Os crentes não, quando eles se reúnem é com cântico, Bíblia e muita paz, e mesmo assim são perseguidos. Então quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, e mandar um alô para o pastor Silas Malafaia. Eu sou o pastor Antônio Martins de Vaz da Palma, Minas Gerais, e quero dizer que Minas Gerais está com o Senhor. E quero dizer que não só o nosso governador Zema está com o Senhor, que toda Minas Gerais está com o Senhor. Nós detestamos injustiça e temos nojo do Rodrigo Pacheco, por ele ser um mineiro e ter compartilhado com essa facção. Mas agora sabemos que tocou no homem de Deus, Deus vai se levantar contra a facção. Deus vai se levantar contra a facção. Com certeza Deus vai mudar a história do Brasil. Vamos continuar orando, mas vamos agir. Vamos fazer alguma coisa para que nós provamos para os ímpios que nós não somos covardes. Nós somos homens de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero encerrar com uma oração para o Brasil e dizer: desperta tu que dormes, antes que os ímpios escravizam você e a sua casa. Oremos ao Senhor e vamos partir para uma reação. Dia 7 de setembro, a grande reunião em todo o país. Vamos mostrar de que lado nós estamos, ou das trevas ou da luz, ou do bem ou do mal, ou da liberdade ou da escravidão, do jeito que o diabo gosta, por nome de ditadura, comunismo. Então você escolhe qual lado que você está. Eu já escolhi o meu, né? Eu quero a liberdade. Eu quero a liberdade para dizer que Jesus é bom, que Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Não quero forçar ninguém a ser evangélico, mas eu quero ter liberdade de escolha e de ensinar as pessoas também. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Quero encerrar com a oração. Nosso Deus e também nosso Pai, tudo que nós temos, a nossa arma secreta é o Senhor. Pai, o Senhor sabe que ovelha não tem armas. A única coisa que a ovelha sabe é berrar. Quando somos atacados, apenas uma coisa nós fazemos: é orar, é pedir o Senhor misericórdia. Porque nós não somos sanguinários, nós não somos violentos. Senhor, nós não trabalhamos para a destruição do nosso semelhante, nós trabalhamos para a salvação das almas. Nós trabalhamos para a edificação, até aqueles que a gente acha que não tem jeito, nós lutamos para que o Espírito Santo alcance por misericórdia. Assim, ó Deus, queremos abençoar o Brasil.
Queremos pedir ao Senhor que repreenda esta força do mal, essa onda do mal que vem contra a igreja, que vem contra os inocentes, que vem contra as pessoas, atropelando tudo e todos, como se não tivesse como parar essa onda. Por isso, a Deus, nós queremos que o Senhor para essa onda, no nome de Jesus. Que o Senhor estende as tuas mãos sobre o Brasil e para essa onda de ira, para essa onda de vingança, para essa onda de perseguição, para essa onda de injustiça, para que os nossos juízes voltem pelo caminho da sabedoria e da verdadeira justiça. Pai, em nome de Jesus, repreenda e dá vitória. Abençoa o povo brasileiro, assim nós oramos no nome de Jesus, para a glória de Deus. Desperta todos os líderes que são teus filhos, tanto o católico como os evangélicos. Desperta os líderes para que eles se levantam e unem numa só causa. Que o nome do Senhor Deus de Israel seja louvado, não só hoje, mas para sempre. Amém. Abençoe o Brasil e fica conosco. Assim seja. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por essa participação. Que você gostar, foi uma coisa do meu coração. Você gostando do vídeo, você compartilha. E eu, como pastor evangélico, eu sou obrigado a me manifestar neste momento e dizer: eu sou contra qualquer perseguição a qualquer igreja, até a Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. Se começar a perseguir, eu sou contra. Eu sou contra, porque Deus deu livre-arbítrio para pessoas escolherem. Por isso, eu sou contra que qualquer ser humano persegue qualquer pessoa por causa do credo religioso. Eu sou contra. Por isso, eu quero dizer para você, não toque no pastor Silas Malafaia. Não toque nele. Vocês já foram longe demais. Não toque. Certamente a mão do Senhor virá contra este STF, que sabemos que são os 8 do STF, que não só está na mira dos Estados Unidos, mas tem provado que a justiça não funciona mais no Brasil. Que Deus abençoe, que o STF possa acordar e dizer: vamos voltar às leis, para o bem do Brasil. Deus abençoe sua vida, fica com Deus e Deus abençoe. Um abraço, pastor Antônio Martins. O Espírito Santo possa estar abençoando a cada um no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.